Bom dia para quem não estava aqui quando eu dei bom dia a primeira vez. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 3. Mateus 3. Eu vou ler do versículo 13 ao 17. Enquanto os irmãos abrem aí, eu queria só justificar. O pastor Adriano pediu para avisar que está pregando lá na Igreja Presbiteriana de Brasília, por isso que ele não está aqui. O pastor Rafael está de férias, ontem ele me mandou fotos, está sofrendo muito lá. Temos que orar para ele querer voltar. Por isso que eles não estão aqui hoje. Vamos lá, Mateus 3, 13 a 17. De novo eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, mas dá para os irmãos acompanharem aí com certeza. Diz assim: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é meu Filho amado, em quem me agrado. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela sua palavra, Deus. O Senhor deixou para nós um tesouro tão precioso que nem sempre damos valor. Nos ajude, Deus, a ser impactado por essa palavra, que ela reine em nossos corações hoje. Em nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu tenho para você hoje é: se o céu se abrisse quando você estivesse indo embora agora, e na frente de todo mundo, uma voz dos céus dissesse o que Deus pensa de você, o que ele diria? Será que ele vai dizer: olha, parabéns, você tem sido um bom cristão, sabe? Você tem cumprido tudo o que tem que cumprir, tô feliz. Será que essa voz iria dizer: olha, eu acho que você precisa ir mais na igreja, sabe? Você precisa se envolver mais, você está meio desligado. Será que essa voz iria acusar algum pecado que você tem medo que as pessoas descubram? Será que ela ia te trazer glória e alegria? Ou será que ia te trazer vergonha? Eu estou falando com você, cristão, agora. Você que já crê em Jesus Cristo. Mesmo sendo cristão, confiando em Jesus Cristo, você tem medo dessa voz falar alguma coisa de você? Você, ao pensar nisso, fica um pouco apreensivo? Se está fazendo o suficiente, né? Se o que você faz ou como você vive é o suficiente para receber um elogio do céu? Talvez todo mundo já conheça essa história, né? Eu não sei se todo mundo já leu, mas eu imagino que todo mundo já ouviu falar. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. João Batista, ele fala sobre Jesus, né? Ele profetiza sobre Jesus. Ele diz que Jesus é maior do que ele. Nos textos paralelos ele fala que ele não é digno nem de desatar a sandália de Jesus, de abaixar lá no pé de Jesus. Ele entende que Jesus é maior do que ele. Mas ainda assim, seu primo Jesus vem para ser batizado por ele. Ele, lógico, está aqui prefigurando o batismo da sua morte, e ele faz isso para cumprir a justiça. João mesmo está meio assustado, né? Será que eu posso fazer isso, né? Eu sei que ele é Senhor sobre mim, como eu vou batizá-lo? Mas Jesus fala: não, fique em paz, pode batizar. Tem um propósito isso aqui, né? Eu não sei se você se assusta tanto quanto eu com a imagem que aparece aqui. É talvez um dos momentos mais claros na Escritura de toda a Trindade aparecendo junta. Veja, eu não estou dizendo, claro, que Deus não está junto quando Ele faz as outras coisas, mas aqui
Claramente o texto bíblico mostra Jesus Cristo sendo batizado, encarnado como homem, o Espírito Santo de Deus vindo sobre ele como pomba e Deus Pai em uma voz magnífica do céu que se abre para ouvir. Quando Deus quebra o silêncio, a fala dele é: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Olha que harmonia maravilhosa entre a Trindade, entre Deus. Deus, que é um, subsiste em 3 pessoas, e ele está sempre amando, porque Deus é amor. E ele aqui expressa tanto a diversidade da Trindade, porque a Bíblia claramente mostra as 3 pessoas, mas também a sua união de amar tanto, que ele diz. O que acontece com a gente, eu acho que tem acontecido há muito tempo, é que a igreja tem acostumado com uma pregação bem moralista. Se quando eu perguntei o que essa voz diria de você, você pensou que ela diria: olha, você é um bom cristão? Ou se você pensou que essa voz diria: olha, você não tem feito o suficiente? Qualquer uma dessas 2 respostas mostra que você entendeu o cristianismo de uma forma errada. Porque Deus não vai falar o que ele pensa de você baseado nas suas ações. Paulo fala disso o tempo todo, não é? De como é pela fé para que ninguém se glorie, porque você não faz nada para merecer isso. Olha, o que eu estou querendo te mostrar hoje é que salvação é Jesus te transformar de inimigo para um filho amado em quem Deus tem prazer. Eu estou tentando te mostrar que o batismo de Jesus não só mostra o que Deus pensa a respeito de Jesus naquela fala, mas o que Deus pensa a respeito dos seus filhos, que Jesus compartilhou isso. Então vamos lá. Primeiro, ele diz: meu filho. Vou ler um versículo que vocês ouviram o pastor Márcio pregar aqui há 2 semanas atrás. Diz assim, 1 João 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Olha que incrível. De fato, nós somos filhos de Deus. Se Deus, hoje, abre o céu e fala alguma coisa com você, a primeira coisa que ele falaria é: meu filho. Porque, de fato, se você crê em Jesus Cristo, você é filho de Deus. Como você pode ser filho de Deus? Você é filho de Deus por adoção. Mas na Bíblia, adoção é muito importante. Porque Deus não trata alguém adotado como um filho de 2ª categoria, como às vezes a gente pensa, sabe? Na Bíblia não é assim. Um motivo é, por exemplo, quando a gente diz que... Já viu que na Bíblia tem a genealogia de José e de repente tem Jesus? E aí você pode pensar, mas Jesus não era filho biológico de José, né? Então essa genealogia não está certa. A questão é que, na Bíblia, adoção, você vira filho de fato. Então quando José adota Jesus, porque José adotou Jesus, ele criou Jesus, não foi? Jesus entra nessa genealogia, porque ele é filho mesmo. Olha como J.I. Packer diz: se quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra o valor que ela dá a ser filha de Deus e ter Deus como pai. Se esse pensamento não dominar e controlar todas as suas orações, adoração e toda a atitude perante a vida, isso demonstra não ter entendido bem o cristianismo. Você precisa entender que o que Deus fala sobre você é que você é filho dele. E a certeza de ser filho de Deus tem que dominar tudo o que você faz na sua vida. No sermão que o Márcio pregou, ele falou de identidade, né? E eu queria retomar esse tema com essa afirmação importante. Você precisa entender que se você crê em Jesus Cristo, você é filho de Deus. Já não importa mais
os erros que seus pais possam ter cometido com você. E eu tenho certeza que eles cometeram. Já não importa mais os problemas do mundo, sabe? Tudo o que está acontecendo aí. Essas coisas perderam o significado porque você é filho de Deus. As suas decisões, as suas ações, elas têm que ser moldadas pela certeza de que você é filho de Deus. Faz sentido, por exemplo, quando a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Você pode acreditar nisso porque Deus, que sustenta o mundo, que criou e mantém o universo funcionando, Ele faz tudo isso para cumprir seus propósitos para os seus filhos. Deixa eu te dar duas considerações importantes aqui. Primeiro, talvez isso assuste algumas pessoas que não tiveram um bom pai. Veja, eu acredito que ter um bom pai é privilégio de poucos. Eu estou dizendo isso porque na Bíblia, por exemplo, os grandes heróis, Isaac, Jacó, Davi, foram péssimos pais. Se isso acontece com você, se você sente dificuldade de amar a Deus como pai, sabe? De ter paz e certeza, porque você acha que pai não é tão bom como eles dizem, pela sua experiência. Deus é o pai perfeito. É o pai que não comete os erros que seu pai cometeu. Mas eu queria fazer outra consideração. Hebreus 2:11 diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Uau! Quando a gente fala bom dia, irmão, aqui na igreja, a gente não está falando só de uma coisa que é costume, sabe? Não é só um jeito de falar oi diferente. De fato, somos irmãos. E olha como a Bíblia diz que Jesus Cristo não tem vergonha de dizer que é irmão. Você conhece seu coração, suas atitudes melhor do que eu. Talvez você tivesse vergonha de ser seu irmão, né? Mas Jesus não tem. Isso tem que mudar a forma como você vê os seus irmãos na igreja. Quem está do seu lado aqui hoje não é simplesmente outro crente, sabe? Que pode ou não ser seu amigo. Ele é seu irmão, e irmão de fato. E irmão porque Jesus Cristo chama os dois de irmãos, sem vergonha. Sabe aquela conversa de que irmão briga, mas acaba sempre estando junto? Eu sei que nem sempre é verdade. Mas aqui precisa ser. Não importa o que aconteceu com você e seus irmãos aqui. Vocês precisam estar juntos e entender que são de fato irmãos. É por isso que a Bíblia fala coisas como sorrir com quem chora e chorar com quem... sorrir com quem se alegra e chorar com quem chora. É porque é seu irmão. Ficar sabendo que ele está doente te faz orar sem parar, porque é seu irmão. Não importa muito se você tem muito contato com ele, sabe? Se é alguém que você vê muito, ou se é alguém que você quase não encontra. É seu irmão. Eu queria te incentivar a, fechando o olho e sabendo que Deus está falando para você que você é filho dele, entender o que isso implica na sua vida. Entender que é isso que vai te definir. É ser filho de Deus. Mas a fala de Deus para Jesus não é só ele é meu filho. Ele fala, ele é meu filho amado. Isso é incrível. Eu sei que muitos dos pais vão dizer que ser filho e ser amado é a mesma coisa, né? Porque não dá para não amar um filho. Mas é mais do que isso. Aqui não é um filho por conveniência, sabe? Para cumprir o plano, ele acabou tendo que adotar. Não é, tudo bem, é filho, agora você vai estar aqui. Mas Deus enfatiza o fato de Jesus Cristo ser amado. Jesus compartilha isso conosco. Lembra, Jesus Cristo veio compartilhar a sua vida, a sua filiação, sua relação com o próprio Pai. Você já pensou que magnífico que é uma relação eterna que sempre existiu, de filho e pai, por causa das duas pessoas da Trindade?
mesmo antes da criação do mundo. E agora ele vem compartilhar essa relação com você, uma relação cheia de amor. Você chega nessa história com a pergunta: por que Deus criou o mundo? E como Deus já tinha seu Filho eterno, Jesus Cristo, ele não estava sozinho sofrendo. Mas é porque Deus tem tanto amor e amava tanto a si mesmo nas suas 3 pessoas que esse amor transborda. E ele cria o mundo. Por isso que o mundo é bonito. Mas e depois do pecado, sabe? Depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus resolve mostrar ainda mais amor, de forma prática, sabe? Com um plano de salvação incrível. Se você precisa de um livro bom para ler esse ano, leia Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves. Ele conta essa história de como o amor da Trindade espalha pelo mundo. Não deixe de ler, é um livro pequenininho e maravilhoso. Olha como João 17:24 diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Olha que maravilhoso. Esse capítulo todo de João é Jesus orando ao Pai e pedindo pelos discípulos, pela igreja, por você. E ele fala: o amor que Deus o ama, ele quer que esteja em nós. Eu não sei se você teve experiência de ter ciúmes, né, com um irmão. Mas Jesus não. Jesus, ele não simplesmente quer que você seja parte da família, uma parte assim, sabe? Um pouquinho menor. Ele não só não tem vergonha de te chamar de irmão, mas ele quer que o mesmo amor que o ama, o amor de dentro da Trindade, seja por você. E como é que você pode saber que isso é verdade? Porque falar que ama é fácil, né? Como é que você pode acreditar que Deus de fato te ama? Está lá em 1 João 4, de 9 a 10, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor é essa atitude prática que Deus tem para com você, sabe? É você ser inimigo de Deus, pecador, e Deus amar tanto que envia seu Filho, que morre no seu lugar. Eu comecei a assistir uma série que chama The Man in the High Castle. Eu não sei se alguém já assistiu. Eu só assisti a primeira temporada, então se o que eu for falar aqui depois muda, não me conte. Mas tem uma amizade em especial nessa série que me marcou. Um tal de Ed McCarthy e o Frank Frink. No começo da série, o Frank não vai trabalhar e some, né? E aí esse Ed fala com o chefe: deixa eu ir lá ver se ele voltou. E o chefe fala: mas você quer sair e tal? Ele fala: não, pode descontar do meu salário. Aí ele fala: tudo bem, então vai. Isso já começa a fazer você pensar, né? Olha que amigo legal. Ele está disposto a perder o dia de trabalho para procurar outro amigo que não foi trabalhar. Não é sempre que a gente liga para saber se o amigo... o que aconteceu, né? Ele podia esperar até o final do expediente, mas ele estava preocupado. E ele pede para ir lá correndo, ver o que está acontecendo. Mas à medida que a série vai desenvolvendo, ele usa o dinheiro dele para ajudar esse amigo. Ele se envolve nos problemas desse amigo, sabe? E acaba sofrendo por ele. Finalmente, ele se entrega por esse amigo. Ele apanha por esse amigo e está disposto a morrer por esse amigo. Tudo bem, essa história é ok, sabe? O que me surpreendeu na história é porque durante a série, pelo menos, até a primeira temporada, em nenhum momento o Frank faz alguma coisa digna desse amor, sabe? Porque o jeito que a nossa amizade funciona aqui é assim: você está disposto a fazer coisas pelo seu amigo, mas você sabe que seu amigo também está preocupado com você, né? É um negócio meio mútuo, assim. E lá não é. Eu não estou dizendo que o Frank não gosta dele. Eu estou dizendo que o Frank não faz nada por ele. Hora nenhuma. Ele vai e ajuda o Frank só trata ele mal. E tá nervoso e desconta nele. E ele continua lá querendo ajudar.
E o Frank manda ele embora, ele quer ajudar. O que me impactou é porque a gente tem alguém que nos ama desse jeito. Porque todo dia você ora e pede perdão para Deus, e você peca contra Ele de novo, e ainda assim Ele te ama e volta atrás, e tenta e continua. E aí esse Deus que te salvou, e aí você pode pensar, tudo bem, eu tenho a salvação, mas minha vida ainda não está fácil. Será que Deus me ama mesmo? Olha como Paulo fala em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as coisas? Você tem medo do quê? Você tem medo de faltar alguma coisa? Você acha que Deus que te deu o maior, sabe? O mais importante. Você acha que vai faltar qualquer outra coisa? Você acha que qualquer outra coisa importa? A gente vive nesse mundo que sofre em depressão, sabe? E eu acredito no que eu tenho ouvido nas notícias de que essa epidemia e fazer com que as pessoas se isolem piorou a nossa situação de mais gente doente, sofrendo, sozinho, perdido, achando que não é amado, precisando de ajuda, querendo um abraço e não podendo. E o que aconteceu é que, com o passar do tempo, a gente se acostumou. A gente acredita que é normal ter muita gente em depressão, sabe? A gente escuta de amigos, de familiares que estão sofrendo muito, que estão diagnosticados com depressão, e estão em casa e não conseguem sair e tudo mais. E a gente já não impacta a gente, sabe? Tirando tudo isso de lado, se você é cristão, você é amado. Mesmo que tudo pareça contra você, você é amado. Você precisa entender que você é filho de Deus e você é um filho amado. Mas Deus fala mais para Jesus. Deus fala que Ele é um filho amado em quem tem prazer. O que você pode falar para mim é assim, bom, ok, até aqui tudo bem, sabe? Deus adotou a gente, Deus nos ama, Ele já provou isso. Mas será que Deus pode ter prazer em nós? Talvez agora é a hora que você me espera falar assim, olha, diante disso tudo, que você é um filho amado, dê prazer para Deus, sabe? Faça alguma coisa, faça coisas boas para que Deus tenha prazer em você. Pesquisa na internet esse texto, você vai ver que vários estudos lá vão falar, agora está na hora de você dar prazer para Deus. Mas você não consegue dar prazer para Deus sozinho, consegue? Se você digitar no Google, e eu também fiz isso, como agradar a Deus, você tem listas e mais listas. Mas eu acho que eu podia resumir essa lista falando assim, viva como Jesus. Jesus agradou a Deus, então faça exatamente como Jesus. Mas a gente tem um problema nisso, não é? Eu não sei você, mas eu não consigo viver como Jesus. Jesus foi perfeito e não pecou em momento algum, e eu me vejo pecando, às vezes lutando arduamente, no momento mais cristão, assim, mais crente da minha vida, sabe? E ainda assim eu me vejo pecando. Falar de santidade tem esse problema, né? Porque é impossível a gente cumprir isso tudo, não dá. A gente ainda está manchado por esse pecado. Esses dias eu estava conversando com alguns jovens e eles falaram que eu passei em várias igrejas perguntando o que a Federação de Mocidade podia fazer por cada igreja, porque eu estou como secretário presbiterial de Mocidade esse ano. E a resposta desses jovens foi assim, olha, eu não aguento mais, porque a gente vai para a escola dominical e é basicamente falando o que a gente não pode fazer com a nossa namorada, sabe? E a gente já aprendeu. Quem vai seguir já está seguindo, quem não vai seguir mesmo. Mas semana após semana tem sido isso, a escola dominical há anos. E, claro, ele estava muito chateado com esse tema específico, mas eu acho que talvez para muitos de nós, domingo após domingo, o que a gente escuta dos nossos amigos e talvez dos nossos irmãos aqui, é o que você precisa fazer, sabe? É como você pode ser melhor. E a gente fica o tempo todo enfatizando nisso. Bom, Deus tem prazer em você.
Jesus Cristo, quando ele compartilha com você tudo isso, ele compartilha a filiação, ele compartilha o amor, mas ele compartilha a alegria e o prazer que Deus tem nele. Porque quando Deus olha para você, ele vê Cristo. Vamos ver alguns dos textos que falam que Deus tem prazer em você. Primeiro, Lucas 15:10 diz assim: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quem está diante dos anjos de Deus é o próprio Deus. Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Então, primeiro que quando alguém se arrepende, Deus se alegra. Mas vários salmos, o Salmo 147 no verso 11, o Salmo 149 no verso 4, falam que Deus tem prazer no seu povo. E aqui, claro, falando lá do povo de Israel. Você já leu a história de Israel? Você já viu que povo mau? Que povo difícil? Eles não eram tão diferentes da gente, sabe? Como Deus pode ter prazer nesse povo? E que tá, o prazer que Deus tem em você não tem a ver com o que você faz, tem a ver com a sua identidade em Cristo, tem a ver com quem você é. Deus tem prazer em você porque você é filho amado dele. Com relação à justiça, olha como Paulo diz em Filipenses 3, 8 e 9, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo, aquele crente, bem crente, sabe? Ele diz que ele não tem justiça própria. A justiça dele é a de Cristo, que procede de Deus. Você está tão ligado a Cristo, sendo irmão amado dele, que a justiça de Cristo está sobre você. Você dá prazer a Deus porque Deus olha para você e vê Cristo. Vê um Cristo que nunca pecou. Assim como Cristo brada na cruz que Deus o abandonou porque Deus olha para Cristo na cruz e vê seu pecado, hoje, quando Deus olha para você, ele vê a justiça de Cristo e assim ele tem prazer. Talvez você pense que nunca nada está bom, sabe? Tudo que você faz, nada está bom. Talvez seja por causa dos seus pais que falam que nada está bom. Talvez seja, sei lá, seu chefe ou professor na escola. Talvez seja outra pessoa na família que tem incentivado você a pensar que você não é bom o suficiente, sabe? Talvez em matéria de santidade, talvez em matéria de habilidades. Talvez a igreja piore isso, porque talvez você tenha escutado dos seus irmãos na igreja que você, sabe, você não é bom o suficiente, você não é lá essas coisas. Olha só, eu sou um pastor novo e por várias vezes eu já escutei de irmãos, olha, você está novo demais, sabe, para pregar. Nas primeiras vezes que eu tive a chance de pregar, ainda adolescente, eu escutei de gente falando, olha, quando é que vai chegar alguém? Sabe, quando que vai chegar alguém para poder falar alguma coisa? Porque até agora só está você. Eu tenho certeza que você passou por situações assim, que você está tentando se envolver, sabe? Você está tentando ser melhor, ser um cristão, mas só que você continua pensando que não está bom o suficiente. E o que eu quero dizer para você é que Cristo fez o suficiente. Eu posso garantir para você que, saindo daqui, se você é crente, o céu abrindo e Deus Pai falando para você, Ele vai falar, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mas tudo por causa de Jesus Cristo, porque o que Ele fez é suficiente. Mas eu queria terminar com um problema que esse sermão pode gerar no seu coração. Você pode pensar assim, mas está tendo graça, mais graça. Quer saber então? O que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar dormindo, né? Por que eu acordei hoje para ir para a igreja, ou para ouvir um sermão, para adorar a Deus, se eu já sou um filho amado em quem Deus tem prazer, né?
Paulo lida com esse problema. Olha, Paulo, ele está falando que aonde abundou o pecado, onde teve muito pecado, superabundou, teve graça demais. Em Romanos capítulo 5. E aí ele começa o capítulo 6 de Romanos assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E talvez essa seja a sua pergunta, né? Será que, então, o que eu tenho que fazer? Já que eu já cumpri isso tudo, será que agora é viver a vida? E ele responde: de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Esse capítulo de Romanos é um capítulo que Romanos vai falando, Paulo vai explicando como você já era para o pecado, você agora tem uma vida nova. Entender a sua identidade como filho amado que traz prazer a Deus é a maneira de você conseguir lutar por santificação. E a pergunta que eu deixo é: você está disposto a viver de acordo com essa sua nova identidade? Você já é um filho amado em que Deus tem prazer, porque você confia em Cristo, e Cristo, a justiça de Cristo está sobre você. Eu vou dar um exemplo de um sonho que eu e o pastor Diego, que é o meu chefe, né, o pastor lá nos Estados Unidos, tem tido e a gente tem orado para ver acontecer. De quando a identidade de filho de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Bom, você mudaria de casa por vários motivos, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se você achar uma casa maior, mais barata, sabe, uma casa melhor, você vai. Você muda de bairro se o bairro que você mora não está agradando por algum motivo. Você mudaria por causa do seu emprego, não é? Se você for chamado para um emprego melhor em outra cidade, por algum motivo, você pode ir. Você mudaria para ficar mais perto da sua família, talvez, se seus filhos já casaram e você quer morar mais perto deles, você talvez mude por causa disso. O sonho que a gente tem orado é para um dia a gente ver cristãos tão certos de que a identidade deles não é o emprego, não é o bairro que eles moram, dispostos a mudarem de casa, mudarem de emprego para servir melhor a Deus. Como assim? Talvez onde você mora todo mundo é crente, sabe? Ou tem 5 igrejas lá perto e não está precisando. Mas aí você escolher vender a sua casa ou alugar outra casa e ir para um lugar que as pessoas não são crentes. Porque o mais importante não é o lugar que você mora, sabe? Porque o mais importante não é o emprego que você tem. Essas coisas não te definem. O que te define é que você é filho de Deus. E o filho de Deus, ele quer compartilhar esse evangelho. Você morar num prédio em Águas Claras, mas aí lá tem muito crente e já estão fazendo um bom trabalho com os vizinhos. E aí você ficar sabendo de um prédio que mora um monte de gente que precisa muito do evangelho, sabe? E aí você fazer de tudo. Apertar o orçamento. Ir para um apartamento menor. Para começar um trabalho lá. Será que o que define você, será que o que me define é de fato ser filho de Deus? Eu queria que você fosse para casa com a certeza de que você é um filho amado em quem Deus tem prazer. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido maravilhoso. Dia após dia a gente pode saber do seu amor, não só pelo que o Senhor fez na cruz, mas pelo que o Senhor tem feito no dia a dia, sustentando a terra e sustentando cada um de nós, no meio de problemas enormes. Deus, o mundo está vivendo uma pandemia que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Deus, tem muita gente sem emprego, passando todo tipo de necessidade. Tem muita gente sofrendo sozinho em casa, sem achar que é amado, porque todo mundo abandonou. Deus, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, como filhos amados em quem o Senhor tem prazer. Deus, muito obrigado porque não depende do que a gente faz. E nos perdoa, Deus, porque por diversas vezes a gente acha que sim, e a gente quer fazer alguma coisa para merecer, indo contra o seu evangelho.
Mas Deus nos ajuda a ter essa identidade tão certa em nós, de que somos seus filhos amados, que te damos prazer, que isso seja o que mais importa e nada mais tome primazia na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.